Boa noite mais uma vez. Em nome da Coordenadoria de Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar e do Departamento de Letras, nós damos início à 9ª sessão do Fórum de Debates O que está acontecendo no Brasil, hoje contando com a presença do jornalista Leonardo Sakamoto. Leonardo Moretti Sakamoto é jornalista, formado pela ECA-USP, mestre em ciência política com a dissertação A Independência do Timor-Leste, um estudo sobre as causas do sucesso da resistência timorense na luta contra a Indonésia, 2003. Ele também é doutor em ciência política com a tese Os Acionistas da Casa Grande, a reinvenção capitalista do trabalho escravo no Brasil contemporâneo, de 2007. Desde 2009, ele é professor na Pontifícia Universidade Católica, na área de jornalismo. Além disso, ele é professor visitante da New School of Social Research e ele é membro do Conselho do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. Ele mantém o blog do Sakamoto, atualmente alojado no UOL, sobre, segundo ele, direitos humanos, trabalho decente e meio ambiente. Atua desde 2001 na ONG Repórter Brasil, é autor, dentre outros, do livro Trabalho Escravo no Brasil, do século XXI, publicado pela Organização Internacional do Trabalho em 2006. Com vocês, Leonardo Sakamoto, para falar sobre jornalismo em tempos de cólera. Bem, boa noite a todas e todos. Quero agradecer ao UFSCar pelo convite, agradecer pela presença de vocês aqui nessa noite de terça-feira. Agradecer também que ninguém me tacou nada até agora, né? Isso é importante. Mas até porque também tem gente que fala que depois da votação do impeachment as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Eu pergunto para quem, né? Porque não só digamos que o debate político ficou mais intenso, até por conta da quantidade de mudanças que estão sendo propostas pelo governo interino, mas também por conta de muita gente que não havia percebido, não estava participando do debate político, resolve ir e fazer parte do debate quando a temática começa a bater no seu calcanhar, né? Direitos trabalhistas, direitos previdenciários, entre tantas outras coisas. Mas, apesar da gente resvalar na discussão político-partidária, né, hoje, né, não é o tema principal do bate-papo que eu vou tentar ter com vocês. A ideia é eu contar mais ou menos 1 hora de groselha com vocês, depois a gente faz um pergunta-resposta, um bate-papo, vocês podem reclamar de mim à vontade. Eu trouxe, você colocou o pendrive, que eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês, e a partir daí a gente vai conversar. Não? Falhou. Deixa eu ir para cá. Foi? A voz de Deus.
Eu não apertei nada. Foi ele. Então, gente, eu gosto de começar a falar sobre esse assunto com essa capa. O jornal Edição do Brasil, que é um jornal de Minas Gerais, na edição do final de janeiro, começo de fevereiro desse ano, ele postou na capa do jornal, isso aqui foi a capa do jornal que circulou, né, que cientista político diz que aposentados são inúteis à sociedade. E aí sou eu, né, e uma foto de um casal de idosos tristes indo embora para algum lugar. Isso aqui é aula de semiologia, tá, gente? Se alguém, faltou na aula de linguagem, é isso. Olha, você explicar, você coloca, a pessoa não entendeu, aí ela entende, olha, Sakamoto, mal, casal de velhinhos, embora. E aí, cientista político diz que aposentados são inúteis à sociedade. Foi capa, né, e dentro puxando para uma entrevista em que especialista afirma que idosos não têm utilidade. Aspas. Qual a importância de gastar com quem não é tão útil à sociedade? Fecha aspas. E aí uma entrevista ping-pong comigo. O problema é que eu nunca dei essa entrevista. Nunca dei entrevista, nunca falei com esse jornal, não sabia da existência desse jornal, né? E a primeira coisa, o que eu comecei, na verdade, a achar estranho é que as pessoas... Eu sempre sou xingado na internet, como vocês vão ver, mas os xingamentos estavam meio fora do prumo. Estavam mais raivosos do que o normal e a faixa etária dos xingamentos havia mudado, né? Deixou de ser jovens e começou a ser um pessoal mais idoso xingando muito, né? Palavras antigas como calhorda, sacripanta. E aí eu falei, olha, alguma coisa está muito errada. Aí eu fui atrás e descobri, com a ajuda de uma jornalista de Minas Gerais, falou, olha, você foi alvo de alguma coisa, porque nesse jornal publicaram uma entrevista sua de página inteira, de capa, tudo dizendo que você tinha falado isso. Não falei. Nas horas seguintes, né, da publicação desse... Deixa eu pegar aqui até uma coisa que eu esqueci, que eu fiz uma... Cheguei a fazer até uma timeline do que aconteceu, para contar para o meu analista depois, né? Porque senão depois ele não acredita nessas coisas, né? Então, foram várias etapas. Eu até escrevi sobre isso para alertar as pessoas e tentar tirar alguma coisa boa desse episódio. Primeira etapa, as pessoas começaram a compartilhar loucamente essa matéria que estava no site do veículo, né? Compartilhavam como se não houvesse amanhã. Daí, aposentados começaram a vir na minha página, no Facebook e no Twitter para me desejar dor e sofrimento. Muita dor e muito sofrimento. Depois, as redes de ódio e de intolerância se apropriaram do conteúdo, principalmente as redes de extrema-direita que já não gostam de mim, e começaram a repercutir. Está vendo que a gente sempre avisou? Né? Daí, eu fui acusado de ter recebido dinheiro do governo do PT para xingar os aposentados. E começaram a surgir números e dados e valores que eu teria recebido para... discriminar os aposentados. Eu não consigo entender a lógica, mas não importa. Daí, alguém relaciona o acontecimento ao nazismo e é criada a hashtag Raio Sakamoto, que dissemina. E as pessoas começam a falar, isso aqui é nazista que nem o Sakamoto, isso aqui é nazista que nem o Sakamoto, né? Pessoas do Brasil inteiro e do exterior. Logo na sequência, aparecem as ameaças de morte. 1, 2, 3, 15, 20, 30 ameaças de morte. Entre elas, o de um advogado criminalista do Acre, que falou que eu deveria ser esfaqueado, ou que ele iria meter 5 balas de calibre não sei o que na minha cabeça nos próximos dias, e se alguém não fizesse isso, ele faria isso, explicando como eu iria morrer. Né? Daí eu achei que... Eu falei, gente, acho que já ganhou um tamanho um pouco grande e eu preciso, acho que, explicar que não é verdade isso. Tentei explicar na minha página no Facebook, minha página tem 470 mil curtidas, eu falei, acho que isso aqui deve dar. Só que, na hora que eu expliquei, essa turma do ódio falou, tá vendo? É a comprovação de que isso é verdade, porque, caso contrário, ele não se explicaria. Aí eu falei, não adianta o que eu faça. Né? Então, não vai adiantar mais. Leitores do blog que concordam ou que não concordam, inclusive leitores de extrema-direita, jornalistas de direita que falaram isso aqui não é o discurso do Sakamoto. Sakamoto, eu detesto o discurso dele, tudo, mas ele tem um outro discurso, não é o discurso dele. Eu vou
sair em defesa. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Havia jornalistas conservadores, jornalistas de extrema-direita, até, que faziam a defesa, e os leitores deles chamavam eles de coxinhas, porque estavam me defendendo. Aí eu falei, gente, isso aqui está ficando... Eu vou vender os direitos disso para virar filme depois. Aí... e o melhor de tudo era que um leitor desses jornalistas foi muito sincero e falou: cara, isso não importa. O que importa é que ele é de esquerda. E se ele é de esquerda, ele concorda com esse governo de esquerda que destruiu o Brasil. E se ele concorda com esse governo de esquerda que destruiu o Brasil, ele merece apanhar, não importa se é verdade ou mentira. Aí você chega tipo, no santo graal da mediocridade. Na verdade, você atinge nesse momento a lógica do linchamento público, né? Que é a lógica do... Aconteceu um tempo atrás, no interior de São Paulo, uma pessoa começou a ser linchada, né? E a pessoa era inocente, e perguntaram para a população, né, que crime ele tinha cometido. Uma mulher que estava participando do linchamento falou: olha, eu não sei o crime que ele cometeu, mas se a gente está linchando ele é porque algum crime ele cometeu. Que essa é a lógica do linchamento, é a lógica bola de neve do linchamento. Que em algum momento, né, você tem uma, entre aspas, razão, mas depois daquilo, a convulsão social ela se retroalimenta. E aí outros processos, outras frustrações, outros traumas, outros motivos que não têm a ver diretamente com o crime ou não crime relacionado com o ilícito do linchamento entram na jogada. E aí isso acaba se retroalimentando num processo sem fim. Se a maioria está contra ele, é porque ele é culpado. Essa é a lógica. Daí, jornalistas entram em contato para repercutir o caso, o jornal ele é questionado publicamente e, finalmente, depois de um tempo, admitiu que eu nunca tinha dado uma entrevista para eles e que eles teriam entrado em contato com minha assistente Maria Amélia, que teria respondido a entrevista. Aí tem um problema, porque eu não tenho uma assistente chamada Maria Amélia. E aí eu falei: cara, não, mas a gente não tinha uma outra forma de contatar você. Eu falei: não, estou na Home do UOL, estou na PUC, estou na Repórter Brasil, sou conselheiro das Nações Unidas, faço várias coisas. Eu tenho um Lattes, você pode entrar em qualquer lugar, dar um Google, manda uma mensagem, me xinga que chega em mim, né? E vocês não fizeram. Né? Ele falou: não, mas mandamos... Aí aquelas mandamos e-mail para o e-mail sakamoto2010@gmail.com. Eu falei: você acha que eu usaria esse e-mail? O que acontece é o seguinte: naquele momento, como eu estou falando, o conteúdo não importava mais, né, desse espaço que eu tinha registrado, porque era só ódio que fluía na rede. Aí eu informei a Procuradoria-Geral da República, informei as Nações Unidas por conta da minha função como conselheiro para trabalho escravo, das ameaças de morte, né? Só que aí, a partir daquele momento que o ódio fluía loucamente, ele transborda das redes sociais e ele vai para a rua. Então, um grupo de rapazes tentou me agredir fisicamente, né, lá perto lá de casa, falando que eu era matador de velhinhos. Fui xingado em restaurante, fui xingado em supermercado, né, por conta desse episódio. Daí eu consegui um direito de resposta, né? Só para, bem, isso aqui não tem, isso aqui circulou muita coisa na internet, na verdade. Né? Isso aqui é uma coisa, não é leve, mas o interessante é que o negócio esse inútil vai morrer cedo, esse meme aqui, circulou muito, na verdade, circulou bastante, né? E é muito interessante, porque aí as pessoas começam, a partir de Sakamoto, eu vou te matar, Sakamoto, eu vou te matar, e as pessoas que vão para a rua, elas reproduzem exatamente essa banalização que está sendo lançada via redes sociais. O que acontece, e o legal é a estrelinha do PT, detalhe. Não adianta você falar que você não tem relação partidária com ninguém, eles vão colocar. Até porque a relação, de muitas vezes, que se estabelece, essa relação por proximidade, Sakamoto é de esquerda, toda pessoa de esquerda é petista, toda pessoa petista é bandida, toda pessoa bandida merece morrer. Fala: não, mas se o Sakamoto é de esquerda e não é petista? Não existe essa possibilidade. Então, né? Aí o que aconteceu? Eu consegui uma retratação, né, via direito de resposta, né?
Muito bom, né? Só que aí vocês se perguntam, né? Aí depois tem um texto meu aqui dentro explicando, no lugar da entrevista, né, explicando o que tinha acontecido. Só que aí tem um ponto. Toda difamação, toda história que é escatologicamente interessante, ela vai muito mais longe do que uma retratação. Isso é básico. Você pega, você está entre o grupo de vocês de amigo, você inventa que um outro amigo comeu merda, e essa história vai circular loucamente, e mesmo que 2 dias depois você solte a história de que ele nunca comeu merda, isso não vai chegar de forma tão rápida, tão veloz, ou tão longe quanto a primeira história. Seja porque ela não é tão interessante, seja porque ela não é tão colhedora de likes como a outra, seja porque a verdade, na verdade, é menos interessante. E o que acontece é que também o processo de difusão, de viralização nas redes sociais não é uma ciência exata. Não é porque todos os lugares, as centenas de milhares de pessoas que retuitaram, compartilharam o conteúdo mentiroso no começo, não vão ser as mesmas pessoas que vão compartilhar a retratação. Inclusive porque algumas delas vão ficar, isso não é verdade, isso é mentira. A retratação é a mentira. A verdade é aquilo que foi difundido inicialmente. Né? Ou elas vão falar, eu não vou fazer a retratação porque eu não vou assumir que eu mandei mal. Então, dane-se. Passe bem. Isso me lembra, inclusive, anos atrás, quando a CIA saiu uma notícia no Tribunal Superior do Trabalho, e a CIA condenada por trabalho escravo. E a gente, lá na Repórter Brasil, que acompanha a questão da lista suja do trabalho escravo, acompanha os casos de trabalho escravo há 15 anos, a gente olhou e falou, isso aqui não faz sentido. Eu até falei com a minha equipe, não, mas o TST está falando. Eu falei, dane-se que o TST esteja falando. Isso aqui não faz sentido, porque eram vendedoras das lojas sendo escravizadas. Eu falei, mas não faz sentido. Não, mas está todo mundo dando, a gente não vai dar? Não, a gente não vai dar e eu vou apurar. E eu fui correndo, eu fui ao Tribunal Superior do Trabalho, Procuradoria-Geral do Trabalho, fui até o procurador que começou a ação e ele falou, não tem trabalho escravo. Daí eu descobri no meio do caminho que houve uma confusão com a assessoria de imprensa do Tribunal Superior do Trabalho que divulgou errado. Só que aí que está, teve mais de 600, eu fiz uma contagem, vários veículos, a notícia teve quase 1 milhão de compartilhamentos, somando vários veículos diferentes, e a matéria que eu fiz explicando o que tinha acontecido, que não era trabalho escravo, teve só 5 mil. Então, o que acontece com as outras 995 mil pessoas que não foram atingidas por esse compartilhamento? Até agora, eles devem estar achando que a CIA utiliza trabalho escravo. O que eu ganho com isso? Eu ganhei da CIA dinheiro para isso? Não. Era simplesmente porque não faz sentido. E a gente tem que, na verdade, divulgar aquilo que também aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. A gente, como jornalista, tem que fazer esse papel. Este boato, essa notícia falsa, ela tem uma cauda tão longa que até hoje eu recebo xingamento e ameaça com relação a isso aí. Né? Com relação a isso. Então, isso aqui também não foi nem a primeira vez, nem foi a última. Né? Esses são 2 casos que eu trouxe para começar a discussão, que esse caso também, as coisas, na verdade, acontecem comigo. Né? Então, é sempre comigo. No ano passado, se você digitava Leonardo Sakamoto na página no Google, de repente começou a aparecer, em primeiro lugar, como um anúncio pago, Leonardo Sakamoto, blog do Sakamoto, entre outros termos de busca, começou a aparecer uma notícia, Leonardo Sakamoto mente, jornalista frequentemente mancha histórias de verdade e seriedade, com um link que ia para uma matéria de conteúdo falso, de um site apócrifo anônimo, que é o Folha Política, dizendo que eu ganhava R$1 milhão por ano do PT para defender o PT. Aí, nessa época, coincidentemente, foi uma época que começou essa notícia a circular. Essa notícia desse site já existia. Mas, a partir do momento que ela entra como um anúncio pago, ela começou a circular loucamente. E eu comecei a ser xingado na rua com relação a essa questão do 1 milhão. Eu comecei a ser xingado em restaurantes, pessoas me perseguiram perto de casa. Eu apanhei. Os caras começaram a gritar que eu era ladrão, roubava dinheiro público. Eu apanhei na rua. Tipo, um cara me deu uma ombrada, me derrubou. Né? Eu só não apanho mais na rua porque eu tenho 1,83 m e 90 e poucos quilos. Caso contrário, se eu fosse pequenininho e tipo um frango, eu já tinha rodado. O que acontece é que começou a circular muita informação
com relação a isso. Resultados online, para variar. Mas eu só botei para quem não é que eu disse que tinha 210 mil. Eu falei, de acordo com o Instituto Datafolha, que afirmou que tinha 210 mil, né? Bom, se o Instituto Datafolha tivesse falado que tinha 1 milhão, eu tinha colocado 1 milhão. Né? Foi o Datafolha que falou. E aí recebe dinheiro do PT, começaram a circular matérias com comprovações, links comprovando que você sacrifica para trabalhar em ganhar seu pequenino salário destinamente pagar os impostos que a lei determina, e essa prostituta chamada Maria do Rosário sustenta blogueiros vagabundos por horário acabou fazendo propaganda para os públicos do PT. Olha, 1.293.000 contas, PCU, etc. Aí é tão divertido porque é o seguinte, o que eles pegaram? Essa matéria falsa e esse pessoal. Pegaram a entrada, uma das entradas de recursos da Repórter Brasil e colocaram assim, veja só, todo o dinheiro deles esse dinheiro todo vem de poder público, e não era. Eles não se deram o trabalho de entender o que era a entrada de ONGs, fundações, tudo isso e tudo o resto. E a Repórter Brasil, que é o coordeno de combate ao trabalho escravo há 15 anos, ela raramente busca editais públicos, né? E aí, esse meio edital, não é publicidade. Raras vezes. E a última vez tinha sido faz tempo. Eles pegaram informações, contaram com o fato que as pessoas não leem, colocaram um monte de links que não faziam o mínimo sentido e deram como verdade. As pessoas acreditam. Por que as pessoas acreditam? Porque boa parte, talvez não de vocês, que são pessoas antenadas com o mundo, mas boa parte das pessoas que cercam vocês dão tanto valor por uma notícia que chegou via seu best friend forever no WhatsApp do que numa matéria bem apurada de um grande veículo de comunicação. Ou seja, um depoimento do Cabo Messias, lotado no 2º Batalhão do Regimento de Infantaria do Meia, no Rio de Janeiro, que denuncia que está para acontecer um golpe e, senhores e senhoras, por favor, estoquem comida e água em casa, porque o golpe será violento, como circulou no final de 2014. Isso tem tanto poder quanto uma matéria da Folha, do Estado, do Globo, de qualquer outro lugar, que diz que não tem um golpe militar em curso. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, não foram educadas para a mídia. As pessoas não foram educadas para a internet. Quando a gente fala de analfabetismo digital, de letramento digital, a gente acha que o analfabetismo digital e letramento digital tem a ver com a classe social, que é um puta preconceito. Não tem a ver com a classe social. O letramento digital no Brasil tem a ver com a faixa etária. Você está falando, tá vendo? Você está falando dos aposentados. Não tem nada a ver com isso. Estou falando só que a tendência de desconhecer mecanismos, né, e de como a internet funciona tem muito mais a ver com as pessoas que não são nativas digitais do que as pessoas que são nativas digitais. Quem nasceu? Tipo, eu entreguei para o meu primo, acho que você deve ter acontecido isso por uns poucos membros da família, eu entreguei para o meu primo uma revista de fotos, um priminho pequeno, uma chapinha, e aí ele pegou a foto e tentou ampliar a foto que nem fosse uma tela de iPad. Aí a minha tia tem problema, não tem problema, a gente que está desatualizado, na verdade. Então o que acontece? Muita gente, né, que não foi alfabetizada para a internet, que não foi preparada para isso, acaba, nesse momento, caindo no conto do vigário. E muitas vezes são pessoas que tiveram distância, que não tiveram contato com o mundo digital e de repente recebem um smartphone, uma janelinha para o mundo, e aquela informação que eles recebem, eles têm aquilo como verdade, eles não questionam se aquilo é verdade ou mentira. Então, se você coloca, eu até coloco no livro, maneiras de você construir uma notícia falsa. Se você coloca 4, 5 links, as pessoas não vão clicar no link. Colocou link, isso aqui é uma prova. O que acontece é que é o seguinte, essa informação ela me acompanhou no ano passado, chegou até o Ministério Público Federal moveu um processo de investigação contra a Repórter Brasil para entender por que a gente estava ganhando R$1 milhão por ano para defender o PT, por que a Repórter Brasil na verdade não existia, era um grupo de pessoas que ficavam o dia inteiro tweetando pró-Dilma. Gente, isso me deixa tão na verdade, me deixa mais saber que o pessoal acha que eu fico defendendo a Dilma do que efetivamente que eu ganho dinheiro do Planalto. Eu falo assim, gente, não dá.
A gente criticando o Belo Monte, a gente criticando todo o modelo de desenvolvimento que o Brasil assume, que é tosco, né? E não faz nenhuma ruptura com o modelo de desenvolvimento da ditadura militar, o pessoal fala que eu estou apoiando isso. Brincadeira. O que acontece? O pessoal passou um ano, passou meses e meses e meses, as pessoas, na verdade, achincalhando, xingando, cuspindo, e cuspiram na rua também, inferno. Aliás, cuspiram, mas atingiu muito perto, não chegou em mim, chegou muito perto, chegou em mim, a mulher tinha parado com um SUV, né? O marido parou, ela abriu a janela, ela olhou a cabeça para fora, ele gritou, volta para a culpa, filho da p***, cuspiu. E chegou muito perto. Aí eu escrevi até um texto sobre isso, falando, isso prova que paulista não tem mira, porque a mulher estava meio metro de mim, ela acertou. Ela estava meio metro de mim. Eu acho isso mais resultante que eu ter cuspido. Eu até agradeci a ela, porque por fato dela ter gritado volta para casa filho da puta, depois daquilo a gente criou a Vânia Connect, né? Eu, Guilherme Gold, uma capeliona, a gente até agradece, se alguém for amiga dela, agradece ela. Em caso contrário, a gente não teria tido essa ideia. Enfim, até que a gente começa a investigar, né, eu, o UOL, a Folha, a gente começa a investigar o que estava por trás daqueles anúncios. Porque a gente começa a ver que está tudo xingamento, isso aqui é impossível, isso aqui é impossível ser natural. Deve ter alguma coisa combinada, empurrando nesse sentido, né, dessa história do 1 milhão, dos 500 mil, o dinheiro que entrava. Daí a gente foi na justiça, quebrou, os advogados pediram para o Google informar quem é que estava pagando o anúncio, teve quebra de sigilo aqui, quebra de sigilo ali, quebra de sigilo de IP, rastreamento aqui, rastreamento ali. Daí, quando, nesse ano, depois de 1 ano de trabalho, a Folha de São Paulo divulga essa matéria. Papéis sugerem ação da JBS, Friboi, contra jornalista. Na matéria que depois vocês podem ler, está na Folha ainda, fala que o que mostra é que uma agência contratada pelo JBS no interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, estaria por trás dos anúncios pagos para difamar. Aí eu falei, filhos da mãe, né? E aí isso circulou loucamente, porque as pessoas não imaginavam. As pessoas falam, não imagina, a internet, xingamento da internet é simplesmente coisa de maluco. É simplesmente coisa de desocupado. Na verdade, parte da internet é coisa de maluco e de desocupado. Parte da internet é coisa de pessoas que não são malucas nem desocupadas, mas não foram alfabetizadas digitalmente e partem para cima do outro achando que um avatar na tela do computador não tem vida, não tem sentimentos. Agora, tem uma parte do xingamento, parte de todo o chorume que gira na internet, subterrâneo, que na verdade ele é causado por empresas que são contratadas para promover ou difamar marcas e pessoas. Eu entrevistei em 2014, durante as eleições presidenciais, que o PT e o PSDB transformaram o Brasil numa zorra, apoiando a guerra digital que ocorreu, né, no final das eleições de 2014, ampliando muito toda essa loucura que a gente viveu. E eu entrevistei o dono, consegui entrevistar o dono de uma empresa de consultoria, que na verdade é uma empresa que possui uma fazenda de perfis falsos. Essa fazenda de perfis falsos, ela é operada por seeders, semeadores. E esses semeadores têm o objetivo de, operando perfis falsos ao longo de anos, tentar convencer as outras pessoas que estão nas suas redes em listas de discussão que determinado candidato é legal, que determinado candidato não é legal, que uma pessoa é legal, que uma pessoa não é legal, ou que determinada marca, portanto, vale a pena ser comprada. Cada um desses semeadores controlam vários perfis, e esses perfis casam, tem cachorro, torcem para o time de futebol, tem amigos, choram, postam coisas legais. Aquele perfil falso que está acostumado no Twitter, que é uma foto de um ovo, uma pessoa com 10 seguidores, que depois você vê a timeline só é xingamento, que nem no Facebook também tem, você entra num perfil, só é xingamento a determinado grupo, seja xingamento ao PSDB, xingamento ao PT, xingamento a quem quer que seja.
né, e algumas fotos que você faz, isso aqui é falso, esses você não consegue descobrir. São pessoas com 1.200 amigos, em listas, que existem no Facebook há muitos anos, mas que são controlados por esses seeders e que acabam influenciando o voto da gente nas eleições. Sim, eu, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar que muitas pessoas neste auditório têm amigos falsos no Facebook. Não aquele tipo de falso amigo, do tipo amiga que, sabe, que... Ai, falsa. Não, é falso mesmo, fake, é perfil falso, né? Vocês têm perfis falsos e vocês não sabem disso. Isso é aterrador, né? É muito engraçado. Aí ele falando assim, olha, eu mesmo já controlei perfil, tem pessoal dele que já controlam perfis que são de, por exemplo, mulheres ou homens muito bonitos e ficam recebendo chaveco. Né? Então, por exemplo, uma mulher fica chavecando um cara com um perfil bonitão e por trás desse perfil tem outra mulher, uma seeder mulher controlando o perfil. Então, é uma situação muito louca, mas que tem um efeito muito grande. A trollagem, gente, é uma ciência. A trollagem, ela não é uma coisa do tipo um maluco doido circulando. Não, a trollagem é uma ciência que movimenta muito dinheiro. Inclusive, agora, com a proibição do financiamento privado de campanha, o financiamento empresarial de campanha a partir dessas eleições, o que é uma boa notícia, né? Mas ela vai ter um efeito colateral. Já que as grandes empresas, para apoiar os seus candidatos, não poderão mais fazer doações diretas, e já que a própria Lava Jato, com todas as críticas que tem, mas gerou uma preocupação em muitos grupos empresariais, vai ter um financiamento muito grande de várias empresas em cima... no subterrâneo da rede, no subterrâneo da internet. Eu falei com donos dessas consultorias de perfis que falaram que estão esperando receber mais clientes agora do que nas últimas eleições, porque eles podem receber dinheiro e nunca despertar suspeitas, porque eles não estão fazendo um trabalho aberto para uma candidatura. Eles estão usando seus perfis falsos para promover ou difamar candidaturas. Então, eles esperam aumentar, exatamente porque esses perfis são controlados, muitas vezes são hospedados em servidores fora do Brasil, onde o Brasil não tem acordo de troca de informação, ou utilizando Tor, utilizando interposição de máquinas, e aí você muito dificilmente consegue descobrir, considerando que a nossa polícia, a civil, a federal, tem uma estrutura bastante limitada para isso. Enfim, o JBS foi, na verdade, aparece como tendo feito ao que tudo indica, tendo feito esses anúncios, né? Foi legal porque até um pessoal falou, Sakamoto, mas você acha que isso vai repercutir? Eu falei, eu acho que vai, e acabou repercutindo, porque acabou indo para o Guardian, acabou indo para vários outros lugares do mundo, porque o que aconteceu comigo nesse sentido acabou sendo uma coisa nova. Os jornalistas de fora de dentro do Brasil não imaginavam que as empresas estavam pagando anúncios digitais para difamar com informação XYZ. Mas estava, e estão. Isso foi legal, porque muitos amigos meus falaram, nossa, a primeira coisa que eu fui fazer foi dar um Google no meu nome para ver como é que estava a situação. Né? E tem gente que já descobriu o problema. Então, eu não trouxe mais slide, porque a partir daí disso é conversa. Eu não trouxe isso aqui para falar, nossa, minha vida é uma desgraça. Não, porque a partir de, você tem duas opções a partir disso. Ou você senta e chora, ou você dá risada. Né? Eu tenho uma coleção de dezenas, centenas de memes que fizeram comigo. Um dos últimos foi pegaram a casa da Lili Safra, na Côte d'Azur, e falaram, olha a casa do Sakamoto, esse diz comunista. E as pessoas acreditam. Tipo, um Porsche Carrera, lindão, e esse é o carro do Sakamoto. E as pessoas acreditam. Um sujeito, um maluco na rua, veio reclamar comigo, gritar comigo que eu tinha um Porsche. Eu falei, então me ajuda a encontrar. Me ajuda, metade é teu. É que nem teve uma senhora que postou na internet recentemente dizendo que era um absurdo porque o Sakamoto vai no mercado e compra caviar, e compra tudo do bom e do melhor, e vai nos mercados caros. Cara, eu estava no Pão de Açúcar, na Afonso Bovero, com a Pinagés, comprando atum coqueiro. E ela falou que era caviar. Mas o que acontece é que é o seguinte, ou seja, o que eu aprendi sendo xingado na internet? Primeiramente, eu aprendi que
nada substitui um bom analista, né? De alguém para você conversar, trocar ideia. Segundo, né, se eu tivesse que fazer um resumo, né, o segundo que eu aprendi é o seguinte: paciência. Né? Paciência, porque é o seguinte: as pessoas com as quais você está... A internet, ela não é nem boa nem ruim. A internet é uma plataforma onde você constrói e reconstrói relações, onde você namora, onde você estuda, onde você faz política, onde você trepa, onde você faz diversas coisas diferentes. Não é um espaço, mas é uma plataforma de construção e reconstrução da realidade. Essa plataforma, ela pode ser usada para qualquer coisa. O grande problema é que essa plataforma tem a capacidade de catalisar relações sociais que antes se conectariam apenas depois de muito e muito tempo. Você pode conectar pessoas que estão separadas por grandes espaços, pessoas que estão separadas por classes sociais diferentes, pessoas que estão separadas por realidades culturais diferentes. Isso vocês sabem, vocês vivem isso no dia a dia. Agora, o grande problema é quando você entra nessa plataforma achando que essa plataforma ela é diferente do lado de fora, do lado daqui. E as regras do lado daqui não se aplicam ao lado de lá, o que não é verdade. Se aplicam. Porque aquilo não é uma fuga da nossa vida. Aquilo é simplesmente uma outra dimensão da nossa vida. Eu tive que explicar, eu fui dar uma palestra dia desse e eram várias mães, assim, não me pergunta o que era, não era uma coisa mais complicada, mas tinham várias mães, e elas me perguntaram: Sakamoto, mas eu não entendo, porque meu filho vai e fica no celular, no meio da refeição, e aquela coisa, eu peço para ele desligar, sai daí, menino, e ele me olha com uma cara estranha. Por que ele me olha com uma cara estranha? Parece autoajuda isso, né? Pergunte ao Saka, né? Por que meu filho não gosta de mim quando eu peço para ele desligar o telefone? Respondo. Eu falei para ela: olha, porque o problema é o seguinte, para ele não faz sentido nenhum essa frase, sai da internet. Porque ele nunca vai sair da internet. Ele tem uma vida naquela plataforma, da mesma forma que ele tem uma vida nesta plataforma. E a vida daquela plataforma não para almoçar. Tem uma dinâmica própria, que vai ter que se imbricar com a dinâmica daqui. O grande problema é ele entender, em algum momento, que ele vai ter que parar para comer, né? E existem espaços de socialização, como o jantar em família, que devem ser respeitados, e aí isso você vai ter que travar com ele um diálogo e não uma ordem. Né? E você vai ter que entender que ele também tem um espaço de socialização lá, e que talvez naquele momento ele esteja tomando um fora da namorada. Daqueles bem doloridos. Né? Então você vai ter que entender ele também, que talvez naquele momento ele não esteja, a cabeça dele está lá, não está aqui. Mas ele está lá e está aqui ao mesmo tempo. Então, o grande problema é ter paciência, porque nem sempre as pessoas que estão entrando agora e fazendo parte da rede, boa parte delas não sabe como funciona essa dinâmica, não tem ideia de como funciona essa dinâmica e acaba achando que determinados processos do lado daqui não são aplicáveis do lado de lá. Olha, como eu falei, para um avatar, para uma carinha bonitinha lá, um ovo, e acha que por trás daquele ovo, por trás daquele avatar não existe ninguém, não existe uma pessoa com sentimento, e aí você descarrega achando que você está vociferando numa tela de computador. Sendo que aquela tela de computador, ela responde. A pessoa está acostumada a criticar, ir para uma página seguinte, criticar, ir para uma página seguinte, criticar, mas isso ela não faria do lado daqui. Se ela aplicasse os padrões de relacionamento humano daqui para lá, a vida seria diferente. Um outro caos, eu estava no mercado, essas coisas sempre acontecem no mercado. Eu estava no mercado e aí uma senhora começou a gritar comigo, né, e falar que uma dessas vezes aqui que eu ganhava dinheiro do governo, né, gritou, falou que era bandido. Eu falei: não, mas a senhora está enganada. Não estou enganada, nada. Eu sou jornalista também. Eu falei: grande coisa, né? Mas começou a falar e aí ela, na hora que ela parou de falar, ela virou e foi embora. Eu falei: não, vamos conversar. Ela falou: não vou conversar com você. Eu falei: não, agora você vai conversar comigo. Ela arregalou os olhos, né? E ficou assustadíssima, né? Porque como assim? Ele está devolvendo, ele vai falar. Ele vai falar. E aí, ela saiu. E eu saí atrás dela. Eu falei: volta aqui. E a gente começou a andar. Eu fui pelo macarrão, ele foi pelo macarrão, passou pela ervilha, chegou no milho, virou a esquerda no peixe, ela sumiu no leite. E no pão de forma, sumiu. Eu falei: pô, ela não queria falar comigo. Eu falei: volta aqui. Ela falou: não vou falar, não volta aqui. Por quê? Porque exatamente ela está acostumada ao quê? Ela está acostumada
a xingar na rede social, xingar numa caixa de comentários, ir para outra caixa de comentários, xingar também, ir para outra caixa de comentários, xingar também, sem que alguém responda. Ou se responder, demora, uma outra dinâmica, ela pode simplesmente ignorar. Aqui ela não pode ignorar. Tem um japonês de 1,83 m e 95 kg correndo atrás dela. Com um carrinho. Então, a gente está hoje na fase, eu gosto de falar que a gente está na fase da adolescência da internet. A gente passou pela infância, onde a gente descobriu que a gente tinha órgãos sexuais. Descobriu, todo mundo tinha piu-piu, xaninha. Todo mundo descobriu isso. Descobriu para que serve. Agora a gente está na adolescência e está usando loucamente os órgãos sexuais, botando para fuder literalmente, sem pensar que é amanhã. Né? Sem usar um preservativo, né? Sem chacar a tabelinha, né? Sem ver nada, sem importar com os sentimentos da pessoa. Eu acho que vai ser uma fase dolorosa, mas a gente vai passar por isso e a gente vai se ligar que essa fase do desregramento, ela vai ter que passar e a gente vai ter que trazer determinados padrões de relacionamento que são do lado de fora lá para dentro, ou desenvolver padrões de relacionamento mais saudáveis naquela outra plataforma. Caso contrário, a gente vai ter problemas. E aí, é engraçado, porque quando o Orson Welles, em 30 de outubro de 1938, transmite Guerra dos Mundos via rádio, e o pessoal achou nos Estados Unidos que estavam sendo atacados por marcianos, né, a gente ouve aquilo e fala, nossa, que idiotice. E aí, 10 minutos depois, seu amigo acredita no que chegou via WhatsApp. Uma história do cabo Messias, do quartel do Meyer, ou, como aconteceu nas eleições de 2014, acaba acreditando que Alberto Youssef, delator da Lava Jato, tinha sido envenenado e estava no hospital de Curitiba. E todo mundo dava, não importa, está aqui, chegou via WhatsApp. Então, a gente vai precisar passar por alguns processos nessa transição da adolescência para a fase adulta e nesse reconhecimento de que esse novo território da internet, onde estão as redes sociais, essa nova plataforma, ela tem suas características. A primeira coisa que a gente vai ter que passar, a gente vai ter que passar por uma educação para a mídia. Educação para a mídia não é censura. As pessoas falam, vai um japonês falar de censura. Não estou falando de censura. A ideia é simples. A gente vai ter que explicar, a gente vai ter que, desde pequeno, para o pessoal do ensino fundamental, como funcionam os processos de comunicação. Como, na verdade, você pode filtrar conteúdo e identificar argumentos falaciosos, argumentos mentirosos, fotos falsas, títulos sensacionalistas. Como identificar que um conteúdo que está circulando na internet não é verdade. Existem formas. São perfeitas? Não, mas existem formas de você desconfiar, de você ser um pouco mais cínico com relação a tudo que nos cerca. A gente vai ter que aprender isso. Os mais velhos, nós, vamos ter que aprender se não sabemos ainda, e vamos ter que garantir que os mais novos, em idade escolar, no ensino fundamental, aprendam desde cedo a separar joio do trigo na comunicação. Não só no momento de absorção de conteúdo, mas também no momento de transmissão. Porque uma das coisas que a internet trouxe é que transformou nós, que absorvíamos informação via veículos de comunicação, em emissores de informação. Todo mundo aqui sabe que pode compartilhar conteúdo, que pode divulgar conteúdo, e esse conteúdo pode circular o mundo. Pode chegar a 10, 20 pessoas, ou pode chegar a 100 mil, 1 milhão, dependendo das suas características. Então, a gente vai ter que aprender também a responsabilidade ao curtir, ao compartilhar e tudo isso. A gente, na verdade, acabou... Quer ver? Quem tem Facebook aqui? Levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem não tem Facebook aqui? Levanta a mão, por favor. Uma minoria. Né? Vocês mantiveram a sanidade mental, isso é importante também. Mas esse pessoal... o que acontece é que no Facebook tem algumas características que são... que a gente não percebe. Por exemplo, quem está há muito tempo no Facebook acaba tendo uma característica que acaba se viciando por likes ou compartilhamentos que você tem a partir das suas postagens. Se você tem 20, 30 likes para uma foto sua de férias, você está tão feliz com a foto de férias, que você foi passar lá no Guarujá, né, etc. E aí você está lá e tirou uma foto super feliz, e aí você ganhou 30 likes dos amigos, você não se sente quentinho? Você não se sente amado? A sensação de amor?
Eu não sei, tipo, nossa, eu sou amado, eu ganhei 30 likes na minha foto de férias. Agora, imagina que você posta uma foto super feliz e você não ganha uma porra de um like. Você fecha o Facebook e fala, eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Aí você vai no analista e fala, eu não ganho um like. Meu analista falou que tem gente que chega para ele e fala, eu não ganho um like nas minhas fotos. Vocês riem, mas eu duvido que vocês não façam isso também. Muito de vocês também fica triste quando não ganha like. E isso é interessante, porque existe um processo exatamente de receber like, que é da validação coletiva. As pessoas, muitas vezes, postam notícia sem se preocupar se aquilo é verdade ou não, exatamente para ganhar o reconhecimento do seu coletivo. Para dizer, olha, esse cara ele é legal, ele posta coisas que todo mundo gosta. 30, 40, 50, 100, 1000 likes. Então, esse reconhecimento coletivo ele é importante para a psique, né? Ele mexe na psique da gente. Então, as pessoas, na verdade, dão resposta a isso. E muitas vezes acabam compartilhando conteúdo sem se preocupar com o fato dele ser verdadeiro ou não. Isso é interessante porque dando like ou compartilhando conteúdo sem se preocupar se é verdadeiro ou não. E uma coisa interessante, porque a legislação brasileira considera que se você estiver dando like ou compartilhando um material que é considerado uma apologia a determinado crime, você está fazendo essa apologia a determinado crime também. Você está atestando aquele conteúdo ou você está compartilhando e difundindo aquele conteúdo. Porque quando você dá um like num conteúdo do Facebook, ele aparece com mais facilidade na TL das pessoas que te seguem. Quando você dá compartilhar, entra e fica fixo na sua TL também. Então, você está compartilhando aquele conteúdo, você está dando, na verdade, legitimidade para isso. E essa é a base, essa é a ideia que levou a Polícia Civil do Rio de Janeiro a estar caçando o pessoal que compartilhou, deu like, atestou o vídeo em que aquela menina foi estuprada, coletivamente. Comete crime, sim, as pessoas que fizeram isso. Só que as pessoas precisam ser educadas para isso. Quem, na verdade, cai de repente de paraquedas naquele processo não imagina. Pô, mas eu só dei um like. Não, você não deu um like. Você disse, concordo. É isso aí. Merece ser estuprada. Você não está exagerando? Não, você que está mal informado. Nesse ponto é verdade. Não é exagero. É que a gente banaliza determinados processos e a gente precisa que esses processos sejam debatidos na escola, e sejam debatidos na sociedade. Eu falo muito em escola, gente, porque, considerando as instituições que são responsáveis por passar adiante a narrativa, o pensamento hegemônico numa sociedade, os conjuntos simbólicos, a escola, a família, a igreja, o trabalho, a mídia, né? Aquele que a gente consegue ter maior influência é a escola. Os outros são muito fechados, muito complicados. E é na escola também que a gente tem que fazer desde cedo um trabalho, além do trabalho de educação para a mídia, para ensinar a ser emissor e receptor de conteúdo, né, com responsabilidade, a gente tem que ter um trabalho de educação para a diferença. Durante as eleições de 2014 também aconteceu, eu fiz uma matéria muito triste, em que entrevistei muitas mães cujos filhos, tanto em São Paulo quanto no Nordeste, estavam sofrendo bullying por conta da escolha de candidatos da família. Em São Paulo, por conta que a família escolhia votar na Dilma, lá em Pernambuco, por conta que a família escolhia votar no Aécio, e você tinha as crianças sofrendo bullying por conta da escolha política dos pais. Ou por conta de usar mochilinha vermelha. Aquilo que aconteceu muito próximo da votação do impeachment tinha acontecido já antes, em 2014, no auge da polarização eleitoral. Casos em que a mãe teve que mentir na frente das amiguinhas da filha, quando as amigas da filha perguntaram, tia, a senhora votou em quem? Ela, votei nulo. Aí depois a filha pergunta, poxa, mas a senhora não me ensinou a não mentir? Só que aí ela falou assim, como é que eu vou explicar isso para minha filha que eu estava protegendo, era uma mentira para protegê-la? E a escola, ela é o primeiro lugar em que muitas crianças vão encontrar o contato com a diferença pela primeira vez. Na família, muitas vezes, todo mundo pensa igual. No clube, todo mundo pensa igual, né? Agora, na escola, ela vai ter possibilidade de contato com a diferença. Então, a escola tem que estar preparada para ensinar que essa diferença é legal, não é ruim.
que essa diferença ela não deve ser apenas tolerada, mas como ela deve ser incentivada como garantia do avanço da sociedade. Você vai ter que fazer esse trabalho na escola, né, desde cedo, desde os anos mais fundamentais, para que a criança desenvolva empatia. Uma criança vai ser incapaz de poder respeitar aquilo que ela desconhece por completo. Ela vai temer aquilo que ela desconhece, ela não vai respeitar. Como é que é muito engraçado, mas por mais que tenham escolas super humanistas que façam um trabalho ótimo com determinados filhos da elite, mas como é que você vai trabalhar? Como é que determinadas famílias vão, crianças, quando crescerem, vão encarar o fato de, ao estudarem numa universidade ou trabalharem junto com pessoas de uma cor de pele diferente? No caso dos condomínios ricos de São Paulo, perto da capital paulista, tem famílias que eu entrevistei que, tipo, durante o ensino fundamental e o ensino médio, os meninos e as meninas não tiveram acesso com negros na sala de aula. O único acesso com negros na vida era com negros, com o empregado doméstico, o porteiro, o policial, o segurança, mas nunca com aqueles que eles observavam como iguais. O que isso cria numa sociedade? Racismo, ele não é dado, ele é ensinado. Da mesma forma que o machismo é ensinado. É por isso que todo homem que não tenha sido devidamente educado para não ser um idiota é um inimigo. Por quê? Porque a gente é educado desde cedo, com raras exceções, para sermos inimigos. Nós não tivemos capacidade na escola. Quantos aqui na escola tiveram discussões sobre gênero? Ainda mais agora, em que quase a discussão de gênero tornou-se a discussão sobre o capeta. Falar de gênero, meu Deus, meu filho fala de gênero. Eu dou aula de Direitos Humanos na PUC, então teve um caso, né, que Direitos Humanos jornaliza. Chegou lá na ouvidoria da PUC um tempo atrás uma reclamação de um pai que reclamou que o filho estava tendo esquerdices. Não sei nem explicar direito. Eu não sei nem onde ele queria chegar, na verdade, mas ele reclamou, está tendo essas esquerdistas, direitos humanos. E aí o meu chefe, na época, chegou e falou, não, você tem que responder. Eu falei, eu não vou responder. Eu não vou responder. Aí ele falou assim, você tem que responder. Eu falei, eu vou responder, manda ele tomar no cu. Ah, mas ele é o pai. Cara, o moleque tem 21 anos. E contou para o pai, reclamando, porque ele não veio conversar comigo, professor, eu não gosto do que você fala na aula. Para aula sobre direitos humanos, meu amigo. Eu tenho que falar de gênero, tenho que falar de etnia, tenho que falar de tudo isso. Né? Agora, vai tentar dar Judith Butler para um menino desse, o menino pira. Né? Aí o que acontece? Você vai, o pai trouxe isso, eu falei, gente, mas é aula de direitos humanos, eu tenho que falar disso. Né? Ah, não, mas você tem que explicar. Eu falei, eu não vou explicar. Eu não vou explicar. Aí eu tive que explicar muito por cima, mas eu cheguei na sala e falei, olha, seguinte, gente. Se alguém tiver alguma coisa, reclamação, tem um ambiente aberto para isso. Agora, a próxima vez que alguém trouxer, contar para o pai e reclamar, eu vou botar o nome da pessoa na lousa, vou tirar foto, vou distribuir no Facebook. Ah, isso é bullying. É. Mas isso é um tipo de bullying quase como direito à defesa, legítima defesa. Você pode matar por legítima defesa. Então, o que acontece é o seguinte, a escola é o ambiente onde a pessoa vai ter esse contato da diferença e de tudo isso mais, onde ela tem que estar, você tem que ensinar as pessoas a ficarem desarmadas. Né? Então, eu acho que essa construção de significados ela é importantíssima. Tanto para você gerar empatia, a pessoa saber que a outra pessoa não é uma tela fria sem sentimentos, ou um avatar sem sentimentos, quanto para você entender a importância da diferença. Eu vou caminhar para o final, para começar para abrir um bate-papo, pergunta e resposta, acho mais legal, porque tem muita coisa que, inclusive, eu não falei. Né? Só que tem uma coisa interessante. As pessoas falam, poxa, a gente sempre culpa os outros pela situação em que a internet está, só que, desculpa te falar, que todos nós aqui somos responsáveis. Porque o discurso violento e opressor, ele só se propaga quando ele encontra um território fértil para se propagar. E se o debate público fosse mais qualificado, esse discurso violento e opressor não viralizaria com a mesma velocidade ou a mesma intensidade que é hoje. Se você está na mesa do bar, com os migas e com as migas,
bebendo uma breja. E aí chega um dos seus amigos e faz uma piada homofóbica e todo mundo o idiota vai se sentir empoderado para que na próxima birosca ele repita aquela groselha. Agora, se alguém coletivamente fala assim, amigo, mas que cagada, olha o que você está falando, né? E mesmo que você com isso corra o risco de perder o sujeito. Porque se ele for num outro espaço e ouvir a mesma coisa, ele fala, ou eu mudo de comportamento ou eu fico sozinho. Então é o seguinte, o silêncio das pessoas conscientes é sim adubo para essas tragédias que estão acontecendo. Exatamente porque as pessoas não percebem. A internet, esse debate a gente precisa qualificar, a gente precisa travar, a gente precisa, quando começar essas discussões. Existe uma pesquisa feita por um grupo na Catalunha que mostra que quando você começa numa discussão e você logo chega com um argumento racional, com dados, com muita paciência e calma, sem violência, e tenta travar um diálogo, aquela coisa que ou começa na caixa de comentários ou do lado de fora no bar, as coisas meio que se amenizam. É claro que se o pau está comendo solto já faz dias ou horas, você não adianta chegar lá que você só vai apanhar. Mas se você começa a ver que um debate começou assim, se você tiver calma, paciência, ouvir o argumento do outro da outra, trazer dados juntos com isso, você consegue fazer com que aquela discussão ganhe qualidade, você consegue travar aquela discussão. Travar no sentido de ter um bom combate, ter um conteúdo de qualidade. O Facebook é uma coisa engraçada, que o algoritmo do Facebook, o objetivo do Facebook é manter você dentro dele. O algoritmo do Facebook é construído de forma a garantir que você fique a maior quantidade possível de tempo dentro dele. É por isso que o Facebook te oferece, na sua timeline, conteúdo com a qual você concorda, conteúdo com a qual você se identifica. O Facebook te entrega conteúdo com a qual você se identifica. Né? O Twitter menos, outras redes menos, mas o Facebook é muito isso, formando microbolhas. A pessoa que é sistematicamente bombardeada com o conteúdo que ela conhece, que ela concorda, que ela se identifica, que ela confia, ela acaba achando que o mundo inteiro pensa que nem ela, criando essas microbolhas. E daí, quando ela sai daquela microbolha e ela encontra uma pessoa que pensa diferente que ela é violenta. Porque ela fala, não, peraí, esse cara é a minoria da minoria. Não, não é a minoria da minoria. Você estava preso numa bolha. Essa pessoa pode ser minoria, pode ser maioria, mas não importa, você estava preso numa bolha. Só que isso cria pessoas incapazes de entender de esperar, de sentir o outro, nesse sentido. De ter paciência para entender o outro. E de se esforçar para debater publicamente com o outro, porque ele acha que aquele outro é um desvio da curva normal. Ele não é uma pessoa, porque uma pessoa é aquele que faz parte do seu grupo, que concorda com coisas que você concorda. Então, se eu falei com relação eu falei com relação, então, ou seja, eu aprendi que é necessário ter um bom analista, é necessário ter paciência, é necessário ter empatia, né? E uma coisa que eu aprendi, que é importante também, sendo xingado nas redes sociais, que é importante você aprender, ensinar e conseguir compartilhar história. O mundo não começa com a gente, nem termina com a gente. A gente herda o mundo dos nossos pais e toma emprestado no mundo dos nossos filhos. Então a gente tem que se esforçar para passar para a nossa geração e tentar entender o que aconteceu antes da gente, para que a gente não foda o mundo para aqueles que vêm depois. A internet e os xingamentos e todo o ódio que circula, muitas vezes é um ódio de pessoas que não pararam também para pensar e refletir a respeito do seu posicionamento no tempo, no espaço e no mundo. É importante isso. É importante entender, é importante vocês se esforçarem para explicar, né, porque pessoas morreram, sangraram, sofreram, suaram, choraram para garantir direitos
que hoje nós desfrutamos como se fossem dados e fossem naturais. Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de crença. De todos os outros. As pessoas morreram por conta disso. E é num processo que ainda não terminou. E vocês precisam explicar. As pessoas acham que isso é dado. As pessoas ignoram o conhecimento. As pessoas defendem ignorar o conhecimento. Recentemente, muita gente defendeu... Houve um grupo de haters que veio me atacar e falou: a gente vai apagar tudo que você escreveu. Aí eu falei: nossa, eu aprendi também que eu preciso de um bom backup, né? Mas vamos apagar tudo que você escreveu. Isso aqui é muito, 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 muito igual ao que aconteceu, de certa forma, naquela... Eu tinha anotado até a data, esqueci a data. Aqui estava anotado em algum lugar. Mas no dia 10 de maio de 1933, quando montanhas de livros foram queimadas em diversas cidades da Alemanha. Né? Ou da Revolução Cultural Chinesa. Apagar o passado não vai nos fazer melhor. Apagar todo aquele conhecimento que, teoricamente, desvirtue de uma verdade suprema, não vai nos fazer melhor. Calar, em última instância, calar a outra pessoa que discorda da gente, por mais que aberração essa pessoa fale, não vai nos fazer melhor. Então, o que vai nos fazer melhor é explicar a história. E explicar que o que aquela pessoa está cometendo já foi cometido muitas vezes por outras pessoas antes, e pode ter terminado em guerras, pode ter terminado em tragédias, pode ter terminado em genocídios. Explicar a história é importante, né? Demais. Bem, eu teria, na verdade, muito para falar, mas eu vou finalizar falando uma coisa para a gente começar a bater papo. Em março do ano passado, eu fechei a área de comentários do meu blog. Né? Eu tenho comentários no Facebook, né, no Twitter, mas no blog eu fechei, travei. Muita gente ficou assustada, muitos jornalistas, colegas vieram me perguntar: porra, por que você está fazendo isso? Né? O que está acontecendo? Muita gente apoiou, muita gente criticou. É porque você não aguenta mais xingamento? Eu falei assim: não, eu aguento xingamento. Eu gosto de memes. Memes são divertidos. Né? Eu só, na verdade, acho que aquele espaço ele tinha deixado de agregar para a sociedade e estava tirando. Por quê? Pessoas que tinham um pensamento XYZ vinham no espaço, comentavam, e nuvens de haters, de um lado, do outro, da esquerda, da direita, usavam aquele espaço para chutar aquela pessoa até a morte. Até aquela pessoa parar de debater. Ou seja, essa pessoa que queria entrar e dialogar, concordando ou discordando de mim, era chutada, era vilipendiada por um grupo de pessoas, seja eles falsos ou verdadeiros, né, perfis falsos ou verdadeiros, até que ela saía de lá. Eu falei: gente, não estou promovendo o debate público. Eu estou ensinando para as pessoas a ficarem em silêncio, porque, caso contrário, elas vão sofrer. Então, eu tirei a área de comentários. Foi interessantíssimo, porque depois que eu aboli a área de comentários do blog, a minha audiência vem crescendo mês a mês. Ela só cresceu. Não que ela não vinha crescendo, mas ela cresceu muito depois que a área de comentários saiu. O que mostra, em tese, que as pessoas querem ler, querem debater, querem discutir, mas a maioria das pessoas quer paz. Elas não querem se matar. Agradeço novamente o tempo, né, que tomei de vocês, e me coloco à disposição para responder perguntas, que eu acho que é mais legal simplesmente do que eu falar um monte de groselha para vocês assim, e vocês ouvirem. Estou aberto a perguntas e, novamente, obrigado pelos ouvidos de vocês essa noite. Faço duas perguntinhas e aí abro para eles. Agradecer muito ao Leonardo Sakamoto. E vamos abrir o debate. Eu vou fazer duas perguntinhas. Depois, vocês que já tenham perguntas, se quiserem se organizando aqui, fazendo uma filinha, chega no microfone e se identifica. Caro Leonardo, eu, lendo o seu livro O que Aprendi Sendo Xingado na Internet, eu fiquei muito surpreso com... Como eu escrevo mal? Eu fiquei muito surpreso
com a proposta, o que eu entendi como a proposta do seu livro, com o quanto você mostra com clareza no contexto brasileiro, e os posts são todos muito recentes, a banalização da violência, o ódio gratuito, a ignorância generalizada e, principalmente, algo que você repisa sempre, o baixo nível do debate intelectual no Brasil. E, ao mesmo tempo, com esse cenário de terra arrasada que você mostra no Brasil, você se mostra tremendamente otimista, e me parece que a grande aposta desse livro, como você já falou, mas também na maneira como você realiza na tua escrita, é a educação. O tom me parece didático. Você, em muitos momentos, fala, bom, como é que você monta uma notícia falsa, como é que você espalha um boato, como é que a gente lê melhor, como a gente interpreta. Em muitos momentos, o teu livro me parece um manual de jornalismo, ou um manual de boas maneiras, ou de ética. E aí eu fiquei muito surpreso justamente por você investir nisso que eu estou chamando de educação. A tua fala reitera isso, você trouxe vários exemplos do livro. A minha pergunta é, você, com esse seu trabalho, quem você acha que você consegue tocar e o que você acha, o que você consegue transformar? Porque se de um lado é terra arrasada, de quem te cospe, de quem te xinga, de quem te bate, do outro lado você vem com uma crença na educação, quem você acha que pode te escutar e pode transformar o seu modo de odiar, etc.? Essa é a pergunta. Olha, uma das razões que as pessoas sempre perguntaram, pô, mas por que o pessoal te xinga tanto? Por que o pessoal faz tanto meme, reclama tanto? Né? Por que você é tão chamado de petralha, sendo que você... O pessoal fez um levantamento, 95% dos meus textos sobre a Dilma é batendo na Dilma. Então, e 5% também não são muito abonadores. Mas por que então que o pessoal te chama de petralha? Por que o pessoal bate tanto nessa tecla, né? Existe uma discussão interessante, porque o meu blog, e acho que talvez a discussão que eu trave, por eu estar no UOL, na verdade, meu blog acaba falando com um grupo de pessoas que está, como posso dizer, não está nem à esquerda nem à direita. São pessoas de um grupo da massa cinzenta aqui, da qual talvez compõe até a maioria da sociedade, que não tem um posicionamento político objetivo, não tem um posicionamento fixo, e que, na verdade, vai se orientar de acordo com as informações daquele momento. E existe um grupo grande em disputa ainda também. Tem muita gente em disputa, tem muitos jovens que estão... Quem foi para as manifestações de junho de 2013 lá em São Paulo, eu conversei com muitos jovens nas manifestações, muitos deles falavam, eu estou aqui ainda aprendendo, eu quero mudar meu país, mas eu estou aprendendo. Então você via que não havia um posicionamento para um lado ou para o outro, para boa parte daquela molecada, né, de 13, 14 anos, 15. E o que aconteceu é que tem uma tese que o pessoal mais conservador identificou no meu blog uma capacidade exatamente de formar a opinião do pessoal, exatamente porque eu não assumo defesa partidária. Eu não vou fazer defesa partidária, eu vou defender aquilo que eu acredito, não vou ficar defendendo... Eu respeito muito quem defende partido, quem defende político, eu respeito muito, cada um, a direita, a esquerda, cada um na sua, mas eu prefiro fazer o debate político e não partidário. E, por conta disso, né, por conta de fazer esse debate, você puxar isso para a questão dos direitos humanos, tem muita gente que acha que você acaba tocando e convencendo muita gente. E também você está no UOL, que acaba pegando um grupo grande, nem à esquerda, nem à direita, todo mundo que passa pela home do UOL. A home do UOL é um canhão, né? Quase 100 milhões de visitantes únicos por mês. Então, é claro que isso vai gerar essa repercussão. E aí eu acho que nesse sentido eu tenho uma função. Acho que o meu blog, ao longo dos anos, acabou desenvolvendo uma função de ajudar no debate público pelo lado da esquerda, é claro, mas pelo lado também de tentar retomar a narrativa dos direitos humanos.
Em 1948, o mundo saiu dos horrores da Segunda Guerra Mundial, e exatamente porque saiu dos horrores da Segunda Guerra Mundial, conseguiu escrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma carta que pode ser liberal, que pode ter seus vários defeitos, assim no sentido, só que a gente nunca conseguiu colocar ela inteiramente em prática. Em 1988, o Brasil saía dos horrores de uma ditadura de direita que durou mais de 2 décadas e que deixou muita saudade para muita gente e que tirou nossa liberdade durante muito tempo. E a gente conseguiu, apesar dos pesares, apesar das críticas e dos problemas, conseguimos constituir uma Constituição cidadã. Uma Constituição que traz sementes de direitos que nós nunca conseguimos colocar totalmente em prática, mesmo quase 30 anos depois. Os direitos humanos são um norte, né, que a gente persegue, a gente não consegue totalmente executar. Porque a humanidade, depois que se esquece dos horrores de uma guerra ou dos horrores de uma ditadura, cisma em cair no mesmo erro novamente. Ou indo para o embate, com irmãos e com irmãs, ou tentando tirar direitos das pessoas, porque aqueles direitos das outras pessoas ofendem seus próprios direitos. Eu acho que levantar essa lebre e educar as nossas próximas gerações, tanto os mais jovens, quanto fazer o debate com os mais velhos, do tipo, você acha que você está contribuindo para um mundo melhor? Você acha que está contribuindo para fazer valer aquela carta de 48 ou aquela carta de 88? Ou você está no outro grupo que está tentando, na verdade, derrubar isso aí? Eu estava na fila da lotérica, uma vez, fazendo o jogo da Mega Sena. Ah, vocês não fazem? Tudo bem que a chance maior é um meteoro cair na Terra, né, do que a gente ganhar na Mega Sena. É mesmo, né? É 1 para 50 milhões a Mega Sena, o meteoro é menor. Mas eu estava lá fazendo uma fezinha, e aí vem um senhor e falou assim, e aí, escrevendo aquelas merda? Aí eu falei, olha, não sei se é merda ou não, mas eu falo sobre... Não é merda, eu escrevo sobre política, direitos humanos. Mas você escreve sobre... Você é comunista. Eu falei, olha, independentemente de ser, não ser, etc. Mas eu escrevo sobre direitos humanos. Então, direitos humanos, essas coisas de comunista. Aí eu falei, meu amigo, os direitos humanos modernos, como a gente conhece hoje, fundados na Carta de 48, da Declaração Universal, eles têm muito mais a cara dos países vencedores da Segunda Guerra, do Ocidente, na verdade, do capitalismo, é mais um fruto do liberalismo. A evolução dos direitos humanos no Ocidente é muito mais um fruto do liberalismo do que do comunismo. Tanto é que, na discussão da Carta de 48, a União Soviética e os países comunistas quiseram tirar o direito à propriedade da Carta. E está lá, não saiu. E mesmo assim eles assinaram. Está lá o direito à propriedade, né? Ou seja, os direitos humanos são fruto do liberalismo, né? Não, pelo menos a carta como a gente conhece hoje. Ele ficou me olhando. Falou, tá vendo? Liberalismo, essas coisas, eu não concordo com isso. Liberalismo, comunismo, tudo igual. Aí eu falei, ok, eu ia até explicar que liberalismo é o capitalismo. Eu falei, não, desisto. Eu falei, tá, o senhor está certo. Né? Aí aquele momento também, que tem limite, o diálogo tem limite, a educação, e o processo, é isso que eu estou falando, o processo de educação, ele não é um processo, contei essa historinha, para falar que o processo de educação ele não é um processo que ele passa necessariamente pela educação formal. O processo educativo é um processo que a gente tem no dia a dia, na Ágora, na Phoenix, no espaço público, sabe, em qualquer lugar. É lá que ocorre o processo educativo. Até na ceia de Natal, com aquele tio reaça maluco, é lá que ele vai falar, não, tem que matar as bichas. Não, tio, não tem. O processo educativo é ter a paciência, conversar e dialogar. É buscar exatamente nessa diferença, é saber que você está num local de diferença, num abismo entre o que você acredita e o que você não acredita, e tentar trabalhar via diálogo com isso. Muito bem. Você diz que o seu blog é sobre direitos humanos, trabalho decente e meio ambiente. Mas você sempre fala, muitas vezes por esse viés, e outras não, sobre política. Eu queria que você dissesse, nesse contexto de crise atual, qual que você acha que é o seu papel, falando sobre política, nesse contexto todo do teu blog, como é que você chega
aos teus leitores o que é que você promove fazendo colunismo político? Então, até essa tríade de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, era na composição anterior do blog. Houve uma mudança e agora é mais direitos humanos e política, né? Olha, é complicado porque é o seguinte, eu tenho uma clara posição política, eu defendo isso, eu deixo bem claro. Eu acho que, no meu caso, a transparência ela vale mais do que a imparcialidade. A transparência não me faz mentir numa coisa que eu estou transmitindo, numa matéria que eu estou produzindo, mas eu sou parcial no sentido que eu escolho pautas, né? Eu escolho pautas que têm a ver com o meu ativismo. Não é que eu escolho frases ou conteúdos ou conceitos. E aí é a grande briga. Porque as pessoas, pô, mas você vai divulgar isso aqui vai acabar ferrando os parceiros. Eu falei, não tem importância, isso aqui é a verdade da informação. Eu posso não concordar com o resultado, mas é a verdade, eu preciso divulgar. Então, as pautas eu escolho, o conteúdo delas vai depender sempre de apuração. E eu acho que é exatamente isso que está faltando hoje no jornalismo político de uma maneira geral, né? Apuração. É claro que a internet, é importante que vocês saibam, está fazendo uma revolução no jornalismo, para bem e para mal. É claro que trouxe outras vozes para se comunicarem todo esse processo, mas também ele atacou de uma forma muito forte os pilares do jornalismo tradicional. Vocês podem falar, ainda bem, porque aquele bando de veículo mentiroso, não é bem assim. Boa parte do conteúdo que a gente absorve ainda vem de veículos tradicionais, seja eles de esquerda, seja eles de direita. É reportagem, é apuração, porque fazer apuração de conteúdo é caro e demanda um certo know-how. Então tem muita gente, né, de veículos tradicionais que ainda, na verdade, fornecem informação para a sociedade. O grande problema é que os veículos tradicionais não têm mais, vendo sangrarem seus anunciantes, seus patrocinadores, que estão preferindo anunciar no Facebook, no Google, né, que vai direto para as pessoas, especificamente. Então é o seguinte, o jornalismo está mudando muito rápido, está sem dinheiro, o jornalismo hoje não tem dinheiro para apuração, tem pouco dinheiro, comparativamente com o que tinha antes. Isso está levando uma transformação das páginas de conteúdo. Antes, você via alguns veículos grandes, eu não vou citar nomes, mas com 3 matérias de conteúdo, narrativas, reportagens, para cada matéria ou texto opinativo. Hoje você vê 3 textos opinativos para cada matéria narrativa. A opinião é ruim? Não, a opinião é bom e faz parte do jornalismo. Só que a base do jornalismo, aquilo que o jornalismo faz diferença como elemento crucial para a manutenção da democracia, é informação. É reportagem, é matéria narrativa. Né? Então, o que acontece é que eu acho que a gente precisa repensar, refletir rapidamente o jornalismo para poder garantir que ele não desapareça, porque ele está minguando e desidratando a olhos vistos. A gente pode até ficar feliz ou triste, dependendo do nosso posicionamento político, que determinado veículo sofre ou desidrata em praça pública. Eu, particularmente, acho que cada revista ou jornal que morre, a cada revista ou jornal que morre no Brasil, um panda se suicida na China. Eu acho, sinceramente, que eu preferia muito mais que a gente tivesse um ambiente com veículos em todo o espectro político, como é o ambiente francês, que você tem do Libération ao Figaro, com possibilidade que vocês possam chegar na banca de jornal e comprar uma revista de direita, uma revista de esquerda, um jornal de direita, um jornal de esquerda, uma coisa assim de centro, que seja centro-esquerda, que vocês se identifiquem com a matriz de interpretação de mundo que está presente naquela publicação, do que, na verdade, ver simplesmente os jornais e revistas desaparecendo e nada entrando no lugar, ou pior, entrando no lugar sites anônimos, sites apócrifos, porque não é só a lista de WhatsApp que deforma a informação. Por exemplo, tem um site chamado Folha Política, que é aquele site que tinha informação, que circulou informação mentirosa a respeito da Repórter Brasil, de mim, etc., que ele é um site anônimo, você não sabe quem escreve nele, quem é o dono, etc. As pessoas até sabem quem é o dono, mas ele não informa. E ele tinha, há uns meses, eu não vi a contagem nova, mas a Folha Política tinha 1.128.000 pessoas seguindo eles no Facebook. E a página de política da Folha, que às vezes as pessoas
na verdade, se enganava, achava que a Folha Política era a página de política da Folha, o caderno de política. O caderno de política da Folha, o caderno Poder, tinha 432 mil seguidores no Facebook. Ou seja, é uma página que tem nome, dá cara para bater, que a Folha, você pode concordar ou não, mas dá o nome para cara para bater, você pode processar, porque existe, tem um jornalista lá que tem um nome, tem família, que pode ser criticado na rua, está tudo lá, e uma página anônima. E essa página anônima, cujo conteúdo não é checado, não é batido, não é nada, ela é bem maior, é 3 vezes maior do que a página não anônima, com investimento, com recurso. E a outra página que pega a informação que está circulando, coloca ou inventa, que seja, ela tem mais seguidores e, portanto, mais publicidade digital, né? mais recursos digitais. A gente não é treinado, inclusive, para perceber isso. Então, vocês acabam entrando muitas vezes em páginas. Entrem nas páginas que vocês frequentam sempre. Procurem um expediente. Vê quem faz. Vê se as pessoas que fazem existem mesmo ou são fake. Vocês vão descobrir que boa parte desses veículos que são alternativos, mas gigantes na rede, eles simplesmente são veículos falsos ou montados para tentar convencer você de alguma coisa. Ah, mas a Veja ou a Carta Capital também não são assim? São, com a diferença que eles dão a cara para bater, ambas. E isso já faz uma bela diferença. Elas podem ser processadas. Isso faz uma bela diferença. Primeira pergunta. Pode subir ali, fala seu nome. Luci Oliveira, eu sou jornalista também e doutorando em ciência política. É um desenho de você sendo um matador de velhinho. Obrigado. Eu sou Luci, eu sou doutorando em ciência política daqui, participei do movimento estudantil, sou jornalista livre também e sofro com muitas angústias que você sofre, só que não tenho a sua exposição, graças a Deus. Né? Ou não. Mas, assim, eu vim para cá porque a sua fala me despertou muitas coisas. Por exemplo, a questão dos haters, né? A gente tem exemplos disso aqui na própria Federal. Há páginas de grupos de estudantes e essas discussões que acontecem e que falam que acontecem aqui na vida desses estudantes. Eu acho interessantíssimo quando você fala que a instituição formal não é garantia de educação. Porque as coisas que a gente vê nas redes sociais, os comentários, né? A gente já teve várias discussões aqui. Por exemplo, uma das páginas, o Fiscar pela Democracia, foi alvo de ataques de robôs e tal. A gente usou até um trabalho de um rapaz do Rio de Janeiro para poder entender o que era isso, né? Porque o pessoal começou a xingar os alunos da UFSCar. A gente disse, mas são alunos da UFSCar? A gente foi olhar, era uma pessoa assim, do Pará, alguém que nem estava aqui na comunidade, enfim. Mas a minha pergunta é uma provocação ainda no sentido do que você acabava de falar. Eu fico pensando que durante muito tempo na história existia uma separação clara entre jornalismo e outros tipos de informação. E hoje, com a internet, essas barreiras estão muito difusas. E aí é uma preocupação minha, particular, como jornalista, como pesquisadora, de como fazer jornalismo contra uma guerra digital que se estabelece. Como lutar com informação, sendo que, do outro lado, você não tem informação. Você tem mentira, você tem haters, você tem robôs, você tem uma série articulada e financiada para produzir uma informação que não é informação e que, efetivamente, é repassado como informação. Né? Acho que aí a gente tem um leque de coisas para pensar, mas é isso. Como fazer jornalismo na era da guerra digital? Obrigado. Olha, primeiramente é o seguinte, tanto os veículos tradicionais quanto os veículos alternativos de jornalismo, quem resolver abraçar o ethos do jornalismo, ele tem algumas saídas que deveriam estar sendo aplicadas hoje para a gente melhorar esse ambiente de debate público, inclusive ajudar as pessoas a separarem o joio do trigo. A imprensa, e isso é muito interessante, tem muita pesquisa que mostra isso, pesquisa lá fora, que a imprensa, durante muito tempo, com medo da internet, a imprensa tradicional, com medo da internet, ela cresceu, ela seguiu o seu caminho ou negando a internet ou trazendo a internet para dentro de si, mas sem necessariamente olhar para a rede de um jeito crítico. O único jeito crítico que muitas empresas de comunicação olhavam para a rede era o jeito crítico como a forma como a rede roubava a sua publicidade, mas não necessariamente como a rede ela ressignificava e colocava, na verdade, em xeque determinadas características da própria profissão.
Então, por exemplo, o jornalista, ele deveria... Os jornais, rádios, TVs, sites tradicionais deveriam, na verdade, estar neste momento fazendo um trabalho bem maior de crítica da internet. Primeiro, de crítica de internet, ou seja, saiu uma coisa, está rolando um boato, desmentir. Os veículos tradicionais, ainda juntos, têm credibilidade. Então, ou os veículos alternativos também têm credibilidade. Então, deveriam desmentir coletivamente isso, deveriam prontamente fazer reportagens desmentindo, ou, e paralelamente a isso, fazer um trabalho de curadoria também. Existe hipertelia é quando muita informação gera desinformação. Ter acesso a muita informação não significa que você, com isso, vai estar bem informado. Bem pelo contrário, você pode estar extremamente mal informado, nadando em um mar de informação, porque você não sabe qual informação tem qualidade e qual informação não tem qualidade. Os veículos tradicionais... Pode parecer isso uma contradição, mas não é. Os veículos tradicionais e alternativos nas quais você confia, eles já fazem, de certa forma, mas eles deveriam estar fazendo mais, um trabalho de curadoria e de filtragem. O que se desenha como um sistema de comunicação no futuro, muitas vezes, é um arquipélago. Umas ilhas maiores, que são veículos maiores, ilhas menores, que são blogueiros ou pequenos veículos, em que você vai se conectando a essas ilhas com o seu barquinho para você poder se abastecer de informação. Você vai escolher o arquipélago de ilhas que você vai acabar se conectando. Só que você vai ter que... A imprensa como um todo, os blogueiros, jornalistas, deveriam estar fazendo um trabalho bem mais forte de curadoria, de escolhendo esse conteúdo, do que é feito hoje. Ao mesmo tempo, tem duas coisas que tem no Brasil, tem no exterior, que são sites de checagem de informação e sites que mostram boatos. No Brasil tem... O grande problema é que esses sites que mostram... Um dos grandes sites que mostram boatos nos Estados Unidos acabou sendo, digamos, acabou fechando as portas, porque ele falou que ele não era capaz de fazer frente à quantidade de boatos que ele tinha que processar todos os dias. Só que aí você chega ao seguinte ponto, né? Eu falei, poxa, mas e aí, o que eu faço? Beleza, eu tenho o trabalho de curadoria, tenho o trabalho de caçar boato, de checagem, de tudo isso que você falou que a imprensa pode ajudar a fazer, tudo. Mas tudo isso é acessório. Você vai ter que passar novamente, aí eu volto à questão da educação, você vai ter que passar por um trabalho forte de educação das pessoas para a mídia, para elas não acreditarem em tudo que elas lerem. E mais importante que isso, e aí não só não acreditarem em tudo que elas lerem, e saberem filtrar o joio do trigo, e saber ser educado para isso, né? Saber procurar informação e não ficar só passivamente recebendo informação. E aí tem uma segunda coisa que a gente vai ter que aprender a fazer, que isso é mais difícil até do que checar a informação. É ler aquilo que a gente não concorda. As pessoas não gostam de ler aquilo que elas não concordam. Elas estão acostumadas, como eu falei, com o Facebook, com o seu lugar quentinho, estão felizes com isso, querem ler só aquilo que concordam. Ah, concordo com o Sakamoto, vou ler o Sakamoto, não vou ler aquele outro cara porque eu não concordo com ele. Tá bom, mas você só vai ter, dessa forma, uma interpretação enviesada da sociedade. Ah, está querendo dizer que você é enviesado? Não é isso. Todo mundo tem uma matriz de interpretação do mundo. Então, eu leio diariamente muitas pessoas com as quais eu não concordo para tentar entender os argumentos dessas pessoas e tentar entender quais são o conjunto simbólico que elas estão usando para interpretar as coisas. Caso contrário, eu vou ter uma leitura muito pobre. É que nem quando você faz ciências sociais, você é de esquerda, e você só quer ler Marx, você só quer ler Poulantzas, você quer ler Rosa Luxemburgo, e você não vou ler outra coisa. Eu não vou ler Smith, não vou ler... Não, por quê? Ah, Schumpeter, imagina, não vou ler. Mas, cara, você tem que ler uma constelação de coisas com as quais você concorda ou não concorda para aquilo desenvolver seu senso crítico, né? E eu sei que é difícil. Se forçar isso é complicado. Porque às vezes leu alguém que a gente discorda. Eu não estou falando ler alguém que a gente discorda e a gente tem ânsia. Não é isso. Porque tem algumas pessoas que provocam. Agora, não, mas tem gente boa de todos os lados, gente. Dá para vocês lerem, dá para criar isso. Dessa forma, a gente vai estar bem preparado. Sabe por quê? Porque quando a gente é enganado pelo outro lado, pelo outro campo, a gente consegue, às vezes, falar, peguei. Só que o problema é que o nosso campo também nos engana. A esquerda engana a esquerda, a direita engana a direita. Porque, em última instância, é uma luta de poder.
Então, a gente tem que estar preparado. Para isso, a gente tem que entender quais são os argumentos contra e a favor, os dois lados a todo momento. Próxima pergunta. Vamos fazer um bloco com vocês três, porque aí a gente responde, quer dizer, ele responde, para a gente ganhar tempo. Como é seu nome? Meu nome é Arthur. Minha pergunta vai também nesse sentido de como ocupar esse espaço da rede, né? Eu acho que, como você bem falou bastante nessa palestra, principalmente dessa última eleição, a gente vê como o espaço da internet vem se configurando como um espaço político e acho que, na minha opinião, assim, e talvez de muita gente, ele perde o que seria mais essencial de um espaço político, principalmente no Facebook, assim, que é o debate, que é você se confrontar com opiniões contrárias, principalmente por causa do algoritmo do Facebook. É também bem o que você falou daquela mulher no supermercado, que é só falar para você e não quer ouvir. Eu sou do comando de greve da USP, aqui de São Carlos, e a gente entende que deveria fazer uma política diferente. A gente entende que a política deve ser feita em assembleias, em debates, em plenárias, e a gente recebe muita pressão assim das pessoas falando: vamos voltar online, vamos... Teve até um cara que falou: o que você acha da crítica que Platão faz ao modelo de assembleia? Eu fiquei tipo, sei lá, mano. Mas... E a gente fica sempre muito receoso com aceitar esse meio online, justamente porque a gente entende que ele é um meio muito viciado, que o Facebook impede muito da maneira como o debate pode acontecer. E eu ouvi na sua fala que você se mostra bastante otimista, assim, que a internet ela é só um espaço, uma ferramenta que a gente pode utilizar. Eu queria saber como você enxerga a abertura de como a política pode ser feita na internet e até que ponto que a gente pode levar esse espaço de debate para esses meios. Eu vou responder a dele, depois eu faço. Porque acho que é mais fácil, que senão eu vou esquecer, gente. Eu pensei em umas coisas já. É o seguinte, quando o pessoal foi para a rua em junho de 2013, que faz agora 3 anos, né, as pessoas pediram reforma política, muitos jovens pediram reforma política. E o governo Dilma, na época, ofereceu uma samambaia. Né, quando o pessoal pediu reforma política, ofereceram samambaia. Que aí ofereceram o quê? Claro, vamos fazer reforma política, vamos discutir o quê? Vamos discutir o voto distrital misto, proporcional, parlamentarismo, semiparlamentarismo, semivirgindade. Começaram a propor várias coisas. E aí, eles começaram a propor um monte de esquisitice. E aí o pessoal que estava na rua falaram: puxa, eu entendo muito de reforma política, mas não era exatamente isso que eu queria. O pessoal estava na rua perguntando, eu falei com muitas pessoas, muitos jovens, muitos de organizações, e não era mesmo. Mas é também que há uma clivagem nesse ponto geracional. Quando você fala de reforma política para determinados grupos que estão na política há mais tempo, eles acham que a reforma política é dentro do sistema existente. E o pessoal mais novo queria reformar o sistema. E aí que está o ponto. É claro, eu sou otimista com relação à internet e não teria, na verdade, como... Apesar de eu não ser otimista com relação à raça humana, eu sou otimista com relação à internet. Vai saber. Né? De vez em quando eu torço porque um meteoro, aquele que tem a chance maior do que a Mega Sena de chegar, para que chegasse e resetasse. Né? Mas eu acho que quando o pessoal está propondo, e pelas conversas que eu tive, quando o pessoal estava propondo uma reforma política, as pessoas estavam pensando, os mais jovens estavam pensando em formas de aumentar a sua participação no processo político. Aí os mais velhos falam: plebiscito? Referendo? Não, amigo! Algo que não existe ainda. Mas não está previsto na Constituição. Sim! É aumentar as formas de participação. Mas se você criar o sistema distrital, você consegue controlar melhor a democracia, o seu representante. Aí está o ponto. O que está sendo discutido é que a democracia representativa, por mais que seja a melhor carambola que a gente criou até agora, ele não conseguiu dar respostas satisfatórias às nossas necessidades. E não é só no Brasil.
É no mundo inteiro. Você vai pegar o pessoal do M15 na Espanha, os Occupy em Roma, em Londres, nos Estados Unidos. Você vai pegar em vários lugares do mundo. Havia uma discussão da necessidade de repensar a democracia representativa, porque não basta mais eleger alguém e ficar 4 anos esperando. Ah, mas eu não espero, é pressionar por e-mail ou um governo participativo. Não! O que as pessoas estavam discutindo é que eu quero participar ativamente, politicamente, dos destinos da minha polis. Se você for pegar a boa parte dos movimentos, dos novos movimentos de jovens assim que tomam as cidades, você vai pegar movimentos de mobilidade urbana, movimentos pelo direito ao próprio corpo, no caso das mulheres, o movimento pela legalização da maconha e de outras drogas. São movimentos que dizem respeito a direitos civis, mas também a direitos de convivência na polis. Esses direitos... Aí tá, eu não vou entrar na discussão de David Harvey, mas leiam David Harvey. Aí, depois, se alguém tiver curiosidade, anote esse nome, David Harvey, se vocês não conhecerem. Que a discussão, portanto, é uma discussão de que eles querem participar de coisas, as pessoas querem participar de coisas que dizem respeito à vida coletiva e aos direitos individuais. Eles querem participar da política, eles queriam participar da política dando sua opinião, ajudando, contribuindo, ajudando a decidir esses rumos e esses processos. Isso não se dá pela democracia que a gente tem hoje, que é eleger alguém, e por mais que a gente possa apoiar, alguns governos fazem governos participativos, mas não é a mesma coisa. Seria o quê? Seria adotar um modelo de partido pirata, que que trabalha com a ideia de democracia líquida, com uma pessoa eleita, mas com um sistema dos eleitores dessa pessoa que foi eleita conectados online a essa pessoa, que vai consultá-los a cada tomada de decisão na votação de projetos que são diretamente relacionados aos interesses daquele público, com projetos de lei construídos coletivamente via wiki ou outros processos. Eu não sei. Eu juro, não sei. O próprio Partido Pirata, a Democracia Líquida, teve falhas também na Europa. Então, eu não sei qual seria a solução. Eu só sei que esse debate já passou do momento de ser feito. Quando a gente fala de reforma política, não basta simplesmente discutir... Aliás, na minha opinião, é o menos importante discutir o modelo de eleição. O mais importante foi aprovado já, que é a proibição de financiamento empresarial, que vai ter que ser desenvolvido melhor. Mas a gente precisa repensar a democracia representativa. Criar conselhos para a saúde, como várias administrações já fizeram, conselho para isso, conselho para aquilo. Sim, desde que esses conselhos para a saúde, conselho para a escola, conselho para o posto de saúde, conselho municipal de educação, conselho de transporte, tenham poder efetivo. Eu participei durante um bom tempo do Conselho Municipal Conselho da Cidade de São Paulo, e o Conselho da Cidade de São Paulo não tem poder efetivo. Ah, mas é claro, para não tirar poder dos vereadores, e aí está o ponto. A classe política tradicional, os representantes políticos, não vão deixar que haja uma reforma política para ampliar o poder do cidadão e diminuir o poder do representante. Só que eles estão errados, porque está na Constituição que o poder não pertence aos representantes, pertence ao povo, e em nome do povo ele é exercido. Só que a gente esquece disso. A gente empresta caneta para eles, mas a caneta é nossa. A gente esquece disso. E a gente, como tocar isso? Vamos ter que debater muito, vamos ter que discutir muito, mas vamos ter que entender que a internet vai ampliar muito a capacidade de participação, tornando possível que discussões sejam feitas online e que votações sejam feitas online, que consultas sejam feitas online. Ah, você está querendo dizer que tudo vai a plebiscito e decisão coletiva? Não. Por quê? Direitos humanos, por exemplo, não vai ter que ser feito discussão coletiva. Por uma razão. Direitos humanos não estão sujeitos à discussão plebiscitária. Porque direitos humanos é você garantir a dignidade da minoria, apesar da vontade da maioria. E isso não está sobre plebiscito. Isso não está sobre decisão. Isso é conquistado por direito da minoria muito a ferro e fogo. Agora, os outros processos de condução do dia a dia precisam ser feitos, sim. E mesmo essas minorias precisam ser ouvidas, sim. E eu acredito que a internet vai poder contribuir muito. A gente vai ter que desenvolver uma fórmula para repensar essa democracia representativa. Como? Não sei ainda. É o que eu falo, inclusive, quando eu falo do combate ao trabalho escravo. Que
as ferramentas para isso talvez não tenham sido nem desenvolvidas ainda, mas serão desenvolvidas, e principalmente por vocês que estão aqui hoje na faculdade e que, em breve, vão assumir o controle do país. Oi, sou Ana Luísa. Eu queria perguntar a questão, sim, sobre essa questão do o que compartilhar, né? Que eu acho que esse daí é um grande lema depois de um tempo que a gente fica no Facebook, fica na internet, né? E sempre passa por várias fases, né? E que às vezes pode acontecer alguma coisa. Algumas vezes eu parei para pensar assim sobre informações que não necessariamente não são que não necessariamente não são checadas, a fonte, tudo, mas que elas podem ser interpretadas de outra maneira, né? Então, por exemplo, o caso do discurso do Bolsonaro, por exemplo, né, de quando ele fez na declaração de voto, né, apareceu um monte de gente compartilhando aquilo, né, e falando, olha, que absurdo, que é não sei o que lá. E aí teve uma pessoa, por exemplo, um familiar, que postou uma coisa e ficando muito bravo com aquilo, falando, gente, vocês estão divulgando a fala do Bolsonaro, vocês estão ajudando ele, né, ajudando ele a divulgar, né, os absurdos que ele fala, né. Eu não concordo com isso, né, porque eu acho que a gente tem que denunciar, né. Mas até que ponto, né, por exemplo, né, na hora que é entendido, que é colocado como um grupo que vai usar disso de outra maneira, pode ser prejudicial, né. Isso também acontece, tem também os outros exemplos, de às vezes você faz um post que tem alguma intenção ali e de repente outros grupos começam a compartilhar e às vezes viralizar com uma outra, né, dando um outro sentido para isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Aí a gente vai fechar com vocês três, tá bom? E a gente encerra o debate. Bom, boa noite. Sakamoto, UFSCar, colegas, amigos, comunidade. Sakamoto, o meu nome é Apsi, eu faço gestão em análise ambiental, entrei esse ano. Eu vim do Mato Grosso, sou do povo indígena Chavante. Não é? Referência Barra do Garças. Barra do Garças. Então, Sakamoto, nessa sua palestra, houve vários pontos que me chamaram a atenção. Um especial, esse que eu formulei a minha reflexão, minha pergunta, né, foi o preconceito gerado pela falta de informação. Eu acho que, atualmente, escolas ou instituições de ensino não estão preparadas para acolher pessoas de culturas, de costumes diferentes, não é? E a partir daí é gerado um preconceito formado pela falta de informação, não é? Eu queria uma opinião de como poderíamos mitigar situações como essa, e se o problema do racismo é questão cultural, né? E se o racismo é questão cultural que começa em casa e se estende até as escolas, não é? Eu acho que tem pessoas de outros segmentos que sofrem de situações não tanto agradáveis, né? Como a gente hoje em dia tem vários tipos de racismo ou preconceito. Existe racismo linguístico, racismo religioso, né? E eu acho que aqui estamos num espaço de um diálogo que também é necessário a gente reforçar que também um corpo acadêmico precisa ser consciente e politizado. Muito obrigado. Última pergunta. Oi, eu sou o Eric, eu sou estudante de pedagogia lá na Unesp Araraquara, eu estou no meu primeiro ano. E eu vim aqui fazer uma pergunta muito séria, na verdade. Como sair da bolha e não ser agredido? Eu vou explicar assim um pouco por cima. Lá, como em qualquer lugar, né, na minha sala tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente conservadora e tudo mais. E a gente tem um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp rola de tudo. O pessoal que é conservador vai lá e posta coisa do Bolsonaro. Tem gente que é de esquerda vai lá e posta coisa da Dilma ou do pessoal e tudo mais. E então, o que aconteceu? Eu estava montando a marcha antifascista lá em Araraquara e eu lancei o convite. E daí uma certa pessoa falou bem assim, né? Aqui não é lugar de discutir isso, só vamos discutir sobre pedagogia. Daí rolou a maior treta. Enfim, depois essa pessoa...
ela só quase chegou a me agredir, assim, né? Tipo, porque ela começou a brigar comigo. Daí eu falei, você é uma lazarenta. Daí... Enfim, acho que é uma questão assim também meio problemática, né? Porque assim, às vezes a gente fica Alguns também... idosos me chamaram de lazarento também, que isso aí mostra uma... Sim. E também para a gente se repensar, né? Porque assim, às vezes a gente só fica nessa bolha vendo o nosso lado e eles só ficam na dele. E aí, tipo, eu sempre tento ser o mais correto possível. Só que quando ela, tipo, me proibiu o direito de falar sobre qualquer coisa no WhatsApp, que não seja pedagogia, apesar de todos não fazerem isso, eu deixei de ser democrático naquela hora e xinguei ela mesmo. Então é uma pergunta assim, né? Como não ser agredido e como não agredir, na verdade. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Sakamoto, queria lembrar a nossa audiência que o que aprendi sendo xingado na internet está sendo lançado hoje. A Mariana Ottaviani está vendendo exemplares aqui no saguão e os exemplares poderão ser autografados pelo nosso querido autor ao final desta sessão. Obrigado. Bem, eu vou começar de trás para frente. Olha, como não ser agredido é só não viver, não tem jeito. Né? Eu recomendo suicídio assistido. Porque você não tem como. Para ser agredido, você está vivo e acabou. Né? E agora, eu acho que a gente não precisa... A gente tem que saber que existem agressões e agressões. Eu não fico xingando cada vez que alguém posta uma aberração a meu respeito. Eu tento até dar risada. E até uma explicação clássica para isso, até uma explicação psicanalítica. Se você rir disso, a pessoa fica mais irritada do que se você brigasse com ela. Se você brigar com ela, você abre o canal de disputa e de briga, que é o que ela quer. Se você ignora, se você conseguir ignorar, ou se você ri disso, eu faço até piada sobre mim mesmo. O pessoal, você é cabeçudo. Eu falei, vá. Né? Piada. Falei, olha, você tem a cabeça de panetone. Eu posto um meme de minha cabeça com um panetone, que o pessoal adora fazer isso. Eu falei assim, e aí? Você tem o melhor? Eles ficam putos. As pessoas ficam putas, realmente. Ou ignorar solenemente. Eu acho que levar no bom humor é a melhor saída, sempre. Eu acho que levar no bom humor é a melhor saída. Agora, rir de si mesmo é difícil. Para você levar no bom humor, você tem que, inclusive, rir de si mesmo. Porque boa parte das críticas são verdadeiras. Tem pessoas que criticam, né? E eu falo assim, eles estão resvalando numa coisa que é verdade, eu vou ter que fazer uma autocrítica, eu vou ter que rir de mim mesmo. E isso é difícil. A gente cisma em achar que a gente é perfeito. Né? A gente é um poço de problema. Se a gente reconhece isso, inclusive no diálogo, isso ajuda a facilitar o diálogo. Você se acha? Eu falei, não. Né? Então, agora, é claro que a não agressão também tem limite. Ser pacifista não significa morrer pacificamente de baioneta ou de fome. Você tem que reagir. Agora, a reação ela não é uma coisa boba no varejo. A reação ela tem que ser feita de uma forma estrutural, de uma forma a atacar o problema ou atacar o agressor de uma forma estrutural, e não simplesmente como revanche, vingança ou caindo em provocação. Por exemplo, quando os sem terra ocupam uma fazenda, quando os sem teto ocupam um imóvel vazio, eles estão reagindo. Eles estão reagindo ao quê? Ao desrespeito ao direito à moradia e ao direito à dignidade que estão previstos no artigo 5º da Constituição como direitos fundamentais. Existem várias formas de reagir. Eu acho só que a gente reage para tudo, sendo que não. A reação é importante, mas ela tem que ser feita no momento certo, na hora certa, com inteligência. Com relação a espaços de discussão, eu acho que é complexo, porque eu acho que vocês têm que travar. Mas pode ou não posso usar esse espaço, esse grupo de WhatsApp para discutir tal coisa ou tal coisa? Depende do que vocês acertaram coletivamente. Tem que ser qual que é o acertado, o discutido, qual que é o combinado para determinado espaço de discussão. É para ser um espaço estritamente profissional e pessoal? Qual que é o combinado? Se você está fugindo, se alguém está fugindo do combinado ou alguém está impedindo que você cumpra o combinado, não, o combinado é que serve para qualquer coisa. Ou o combinado é que não sirva para qualquer coisa. E se não foi combinado, vamos combinar coletivamente? Para que é esse espaço? Você não precisa discutir tudo em todo lugar. A discussão só vamos combinar qual que são as regras.
E vamos seguir essas regras, como conjunto, como coletivo. Com relação à questão do... o acolhimento da diferença é aquela discussão que a gente estava travando agora há pouco com relação à empatia, né? A importância de você acolher, entender a cultura diferente como algo que soma ao invés de diminuir e educar as pessoas desde cedo para que elas possam entender isso. O problema é que é o seguinte, mas então tudo bem, você está trabalhando só com as novas gerações, todo mundo que está vivo, que já é adulto, não tem jeito? Não. Você tem outras formas também, além da escola, a mídia. Nós que somos jornalistas devemos ser educados, devemos ser treinados, devemos ser capacitados para podermos operar, né, pautando esses temas e também tratando esses temas com a correção que esses temas merecem. Existe formação de jornalistas, existe reciclagem de jornalistas, existe formação de professores, existe reciclagem de professores. Né? É um trabalho continuado que vai do ensino fundamental até o ensino superior. Há 2 genocídios em curso no Brasil hoje, o primeiro de jovens negros e o segundo da populações indígenas. A gente precisa, na verdade, dar o nome a isso do nome que realmente deveria ser dado. E não simplesmente falar um confronto no Mato Grosso do Sul matou 9 indígenas e nenhum fazendeiro. Não é um confronto. Não é um confronto. O nome disso chama chacina. Matança, massacre. Mas não é confronto. Confronto mata 19 trabalhadores sem terra na Curva do Oeste e Eldorado dos Carajás. Não foi confronto. Tanto é que a história deu o nome correto para isso. Massacre. Quando morrem 500 pessoas na periferia de São Paulo, anos atrás, naquele maio fatídico, não foi confronto. Aquilo foi extermínio. Então o que acontece? A gente tem que aprender a dar os nomes corretos. Dar os nomes corretos, escolher as palavras corretas no nosso discurso no dia a dia, nas nossas trocas com os amigos e ajudar os jornalistas a entenderem quais os nomes que têm que ser dados para as coisas, é um ato de resistência e um ato de mudança. Sakamoto, chamar o negócio por um outro nome é um ato de resistência? É simbólico, é estruturante, portanto é fundamental. Ajuda a definir o que a gente pensa, o que a gente acha e como a gente vê as coisas. O que compartilhar, como compartilhar. O problema tanto não é o compartilhamento em si, no meu ponto de vista. O grande problema é o compartilhamento acrítico. Né? É aquela velha discussão, eu devo ou não publicar um livro, impedir a publicação, censurar um livro do Monteiro Lobato que tem uma parte racista. Monteiro Lobato tinha seus problemas, então tinha seu comportamento racista, xenófobo, blá, e uma série de outros autores também. Então eu devo censurar? Não, não deve censurar uma obra. Você deve, na verdade, trabalhar de forma crítica aquela obra. E trazer com a sua sala de aula, ensinar os professores e falar para a turma, por que é errado tratar a tia Anastácia dessa forma? Qual que é o erro? Caso contrário, a gente vai adotar o mesmo comportamento de Rui Barbosa, que mandou queimar registro de escravos para esquecer a escravidão. A gente não vai apagar a escravidão, a gente não vai apagar uma série de outros problemas, preconceitos, homofobia, machismo, racismo, etnocídio, simplesmente ignorando. A gente tem que fazer circular a informação. A gente tem que fazer circular a informação. A gente tem que falar o que, por exemplo, inclusive os bolsonaros falam da vida. Só que a gente tem que fazer isso de forma crítica. De forma crítica. Não é simplesmente compartilhar e falar af. Não. É explicar por que af. É explicar. Olha só. Explicar num grupo. Se você está compartilhando num grupo de 5 amigos que são as pessoas mais de esquerda de São Carlos, você não precisa. Mas se você estiver compartilhando um grupo que corre o risco de pessoas não entenderem, compartilhe de forma crítica. 2, 3 linhas fazendo a devida crítica podem, na verdade, mudar a opinião de muita gente. Não tratem as pessoas que pensam diferente de vocês como idiotas. Né? Tratem elas como pessoas que pensam diferente de vocês. Isso ajuda muito. Olha, gente, agradecer muito, na verdade, né, a vocês terem ficado até aqui, enchido a casa. Eu
eu vou assinar livro lá atrás. E aí, na assinatura, eu posso trocar ideia, falar eventualmente com vocês o que vocês quiserem. Agradeço muitíssimo. E é aquela coisa, mas você veio aqui, cagou um monte de regra, vai embora. Não, tudo que eu estou colocando, e coloco no livro, inclusive, são sugestões à reflexão. O caminho que vocês vão trilhar nesse processo de comunicação, né, que agora está se desdobrando na rede, é com vocês. Né? Eu estou só dando aquela cutucada para que a gente se ligue que muita coisa tem que ser alterada. Obrigado.